A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos, os que estão compartilhando, comentando esse trabalho e esse projeto de viver uma vida em santidade é confrontar os pecados. Amém? Eu quero agradecer a todos que já se inscreveram, todos que estão compartilhando, todos que estão comentando, porque essa obra aqui não é minha, essa obra é nossa, enviada por Senhor Jesus, ordenada por Ele, porque Ele ordenou para nós pregar o Evangelho a toda criatura, não importa quem seja, aonde nós estivermos, falando de Jesus para esse povo aí. E aí, a sementinha vai ficando lá guardadinha. Uma hora ela germina. Se ela não germinar, ela morre. Entenderam, irmãos? Então vamos continuar comentando esse trabalho, confrontar os pecados, eliminar ele da nossa vida e viver em santidade, para quando Jesus chegar e se falar assim, vocês são meus, venham, vinde benditos do meu Pai. Tomai posse do reino do céu, está preparado para vós desde a fundação do mundo. Que é isso que você quer ouvir? Então faça a tua parte, irmãos. Se liberte dos pecados, se converta dos maus caminhos, se entrega a Jesus e comece a viver uma vida em santidade. Estude a palavra, pratique ela e vivam ela, para que você sinta a presença do Senhor Jesus na tua vida. Os anjos falando com você, o Espírito Santo estando habitando em você, a partir do momento que você tomar a tua decisão e de viver uma vida em santidade, santificação. Porque Jesus só vai levar os que forem santos. Ele não vai levar quem tiver. Sabe por quê, irmãos, que eu afirmo isso? Porque está escrito na Bíblia que enquanto tiver um no mundo, uma pessoa que não conheça a palavra, Jesus não vai vir. Por isso que ele está ordenando, ide por todo o mundo e prega o evangelho a todos. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porque ele vai se condenar sozinho, porque ele vai conhecer a verdade, vai conhecer a palavra, e aquele que rejeitar será rejeitado no reino dos céus. Entenderam, irmãos? E não tem como fugir dessa. Está escrito, está determinado por Deus e está selado. E aí, irmãos, ai daquele que rejeitar. Por isso Jesus disse, Mateus 10, 32. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. É promessa dele, é ordem dele, é determinação dele, e não tem quem muda, irmão, não tem. Já está determinado isso e é assim que vai ser. Porque trevas com luz nunca teve comunhão nenhuma. E é o que eu vou passar para vocês aqui agora. Ou você é de Deus e vai no reino dos céus agora, se torna filho de Deus, ou você continua nas trevas e vai viver continuar nas trevas. Entendeu? Chama de fogo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 14. Se você rever as outras mensagens que eu gravei, já tem isso aqui escrito. Mas o que é importante a gente ressaltar de novo, trazer ao conhecimento, à lembrança, para a pessoa entender. Porque as provas de qualquer curso, qualquer estudo que for fazer, tem prova. E as provas é para saber se o cara aprendeu mesmo ou não. E é por isso que eu estou repetindo muitas mensagens para vocês relembrarem e aprender. 2 Coríntios, capítulo 3, 6, meia dúzia, verso 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis.
Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e o maligno? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Vocês vejam, irmãos, que não tem mistura nenhuma aí, não tem. Não tem mistura nenhuma. Ou você faz parte do reino de Deus e vai chegar o dia de subir com Jesus, ou você vai continuar no mundo nas trevas e vai continuar nas trevas lá no inferno. E isso, irmãos, Jesus veio para libertar o povo. Ele não veio para condenar ninguém. Entendo isso, meus amados irmãos e irmãs, que ele não veio para condenar, ele veio para salvar, proteger, livrar nós. Por isso está escrito que ele veio para desfazer toda a obra do maligno. Mas, infelizmente, o povo dele, que foi chamado, se dizem pastores, crentes, evangélicos, mas estão fazendo coisa errada, estão nas trevas, praticando iniquidade, mentindo, enganando, se enriquecendo, avarento, se enriquecendo com o dinheiro que não é dele, ilicitamente. Isso é coisa do diabo, é obra satânica. E como que o cara não usa o nome de Deus, o nome de Jesus, para se enriquecer? Esse já está. Todo esse dinheiro que ele está juntando ali vai servir de lenha para aumentar a chama no inferno, para o tormento dele. Entenderam? Porque não vai ter escapa, irmão. Está escrito e está escrito. Muitos falam, mas o cara tem medo de falar em Apocalipse, irmão, tem medo. Evangélico, pessoa que está aí, sabe, estuda, conhece a palavra, está na igreja e tem medo do Apocalipse. O Apocalipse não é para assustar ninguém, é para prevenir o povo. Ó, se você não se libertar dos teus pecados, não parar de viver nesse mundo aí, quando vier isso aqui, você vai ser atingido por essas pragas. Vai ser atingido, sim. E quando o rio Eufrates secar, já vou falar de novo. Vai ser solto 4 hoje que está lá no rio Eufrates preso. Já falei isso. Que está lá guardado, reservado no tempo, no tempo, e tudo certo, irmão. E quando chegar essa hora, ele vai ser solto. E ele vai se reunir com mais de 200 milhões de anjos, de soldados deles, por mal. E vai vir atormentar a terra, e vai para matar uma terça parte dos homens, da humanidade. E é isso que ele está falando, Apocalipse 9, a respeito disso, do rio Eufrates. Para isso, é você se preparar para quando chegar esses dias, você não ser atingido. Se você continuar nas trevas, você vai ser atingido, você vai ser um que vai fazer parte da terça parte, que vai ser morto. E se você estiver no pecado, o inferno está lá te esperando. Eu estou falando desse jeito, irmão, porque está escrito e ninguém vai mudar isso. Não é conseguir apagar. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Ou o inferno ou o céu. Vai depender de cada um de nós. A escolha é sua, é minha, nossa. Aí veja aqui. E que consenso tem o templo de Deus com o ídolo? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Deus está esperando que a gente tome atitude e mude. Ele não obriga ninguém. Ele dá oportunidade para todo mundo. Por meio de pessoas que estão igual eu e outros que estão aí por aí, nas redes sociais, falando, orientando, avisando, ensinando
precavendo as pessoas, mostrando as coisas que vai acontecer. Não é para assustar ninguém, a Bíblia não é para assustar, é para orientar, ensinar e preparar o povo, aqueles que quiserem. A partir do momento que você conhece o Evangelho do Senhor Jesus, você toma sua decisão. E 99% do cara que estuda a palavra com amor, com carinho e pratica, 99,9% ele se converte no nosso caminho, porque aqui ensina tudo, te dá resposta, coloca você em xeque-mate em muitas partes da Bíblia, no Novo Testamento. Como que você está? Você é joio ou é trigo? Você é uma árvore que está dando bons frutos ou maus frutos? Entenderam? O que você está fazendo? Tua mão, teu olho, teus pés, está fazendo você tropeçar? Então arranque ele e jogue para longe de ti, porque você não entra. É melhor você entrar aleijado no reino dos céus que entrar com o teu corpo saudável, perfeito, e ir para o inferno. Está escrito. Vamos mais aqui no verso 17. Pelo que sai do meio deles. Pelo que sai do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor. E não toquei nada imundo. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai. E vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Sereis para mim filhos e filhas, se não tocar nada imundo, purificar teu corpo, que está escrito lá em Paulo escreveu para os Romanos, no capítulo 12, apresentei os vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não usar teus membros como instrumento para meretrizes, para maldade, para iniquidade, para prostituição. É para santificar o teu corpo, você viver em santidade, nós viver. Eu já fiz a minha escolha. E eu faço reflexão todo dia pela palavra. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho saúde, nada me falta, tudo está na bênção de Deus. Estou estudando a palavra cada dia mais e eu me apego cada vez mais. Porque Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, ele falou isso, ele não é mentiroso, ele não é falso, ele sabe o que ele está falando. Assim como ele disse lá também, em Mateus 28,18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu e o Pai somos um. Aquele que ouvir minhas palavras, guardar os meus mandamentos, se arrepender dos seus pecados, se converter dos nossos caminhos, é um comigo, assim como eu sou um com o Pai. João 14, João 16, João 17 está falando isso. João 6, ele fala quatro vezes, ele fala, e eu ressuscitarei no último dia. Mas quem se santificar, quem não for santo, quem tiver no pecado, vai queimar no inferno. Porque lá no céu não entra pecado, irmãos. Desperta agora. Você não sabe o que vai acontecer contigo amanhã. Olha o que está acontecendo no mundo. Já é os sinais que está para se prevenir. Fome, peste, terremotos em vários lugares. Olha o que está acontecendo aqui no Brasil, no exterior. Tudo, deslizamento de terra. Agora está lá na África. Você viu lá que quantos mil quilômetros e quilômetros, tem centenas de quilômetros, está abrindo a terra, fendendo, dividindo o continente. O que é isso, irmãos? Isso não é para a gente se prevenir, se preparar para o que está vindo por aí?
Agora, se você não te interessa o reino dos céus e você quer enfrentar o inferno, a escolha é sua, não é minha, não é nossa. É de cada um. Nós, irmãos que conhecemos a palavra, temos que pegar a palavra para esse povo que não conhece, para esse povo que está praticando iniquidade. Para que quando nós subir com Jesus, o povo que ficar aqui perecendo não vai ser por tua culpa, minha culpa, a nossa culpa. A nossa parte a gente fazer. Pregar o evangelho, ajudar os inimigos, visitar o doente, pregar para os presos, ajudar a ir visitar as casas, famílias, vilarejo. Eu já estou me preparando, irmãos. Jesus me mandou um guerreiro agora junto comigo. Nós vamos pregar na rua, aonde for. Aonde que Jesus mandar, nós vamos para lá. E amanhã eu vou mostrar a foto para vocês da minha caixa de som que eu estou montando ali. O amplificador já está aqui, ó. Para vocês verem que não é mentira. Ó, 2.000 watts. Entenderam? Aqui está o pré. O microfone aqui, ó. Tem aqui o Bluetooth, tem aqui o USB. Tudo para colocar para louvor, para pregar, para mandar mensagem. Tá tudo aqui. E a caixa de som está ali fora da garagem. Amanhã eu termino ela. Entenderam, meus amados irmãos? A escolha é sua. A decisão é tua, não é de Deus. Deus já fez a parte dele, está esperando que nós façamos a nossa. Ele quer que nós se purifiquem dos pecados, porque ele é puro. Santificar-nos, porque ele é santo. E vamos a mais aqui, irmão. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7. Alegria de Paulo por causa da vinda de ti. Isso aqui é outra coisa, que é uma história. Então, irmã, veja bem aqui no capítulo 7, verso 1 de 2 Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quando Jesus falou lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não falou, fique deitadinho no sofá e que eu vou lá atender você. Entenderam? Ele não falou isso. Ele falou, vinde a mim. Entenderam? Ele não falou para você ficar quietinho no teu canto. A mesma coisa ele está falando. Santifiquem-se nos teus pecados. Entenderam? E aí, é onde vem a glória de Deus. Amém? Ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Ele está esperando que você vá até ele, tome a tua decisão. Entenderam?
Por isso ele diz, vinde a mim. Aí só tem descanso para tua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque mais promessa do que ele tem aqui, irmão? Vamos aqui no verso 12, capítulo 12 de Mateus, a partir do verso 3. Ele, porém, lhe disse, não tenha lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendo lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Sabendo, até os sacerdotes daquele tempo faziam as coisas falcatruas dentro no templo escondido e lá fora queriam dar onda de santo. Pois eu vos digo que até que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E aí isso é adventístico. É o sábado, sábado, sábado. Jesus está falando que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Entenderam? Ou vice-versa. Acho que Deus fez o homem, o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então ele diz até hoje, meu pai trabalha. E fico inventando história, inventando coisas, mas não prego a palavra, não prego salvação, não prego libertação. Fala besteira, coloca coisas que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus, lá da antiga aliança. Está escrito aqui, irmãos, em Gálatas, no capítulo 4, para vocês verem o que está escrito aqui, irmãos, a respeito da antiga aliança. Gálatas, no capítulo 3, 8 em diante. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Vamos ler de novo? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E aí ficam lá Salmo, Davi, Jeremias e Eliseu, Naamã,
Abraão, aliás, Salomão, e tudo lá, e ficam lá. Isso é lei, irmão, isso é da lei. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Quer pregar a antiga aliança? Continue, mas vai viver pela lei. E a lei é pecado. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for dependurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Só chega no céu por Jesus, não é mais por mais ninguém, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescentará alguma coisa. Se o testamento foi feito por Jesus, no sangue de Jesus, ninguém muda, ninguém consegue alterar nada. E quem alterar vai queimar no inferno, porque estará fora dos princípios e dos rudimentos de Deus, dos preceitos de Deus, aliás. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz as posteridades, mas como falando de muitas, mas como de um só, é a tua posteridade, que é Cristo, porque ele é superior a tudo. Ele recebeu de Deus um nome acima de todos os nomes. E ninguém muda. Quem continuar na lei vai morrer por ela. Entenderam, irmãos? Avisado estão, a palavra não condena, ela só julga. Porque a pessoa vai ser julgada pela própria palavra a partir do momento que ele conhece a verdade e sabe que aquilo é pecado, e ele vai continuar pecando, sabendo que é pecado e que vai condenar ele está se condenando. Esse não tem conserto. Vai morrer mesmo e vai para o inferno. Mas aquele que conhecer a verdade, conhecer Jesus, crer nele e viver para ele, esse vai dar o reino dos céus. Está escrito. Vai ser condenado quem quer. E lembra muito bem, meus amados irmãos, que lá no inferno não vai ter água para tomar naquela chama, não vai ter cama para dormir, não vai ter comida para comer, não vai ter sombra para você descansar, não vai ter uma cadeirinha lá de jardim para você sentar lá e ficar bonitão. Lá é tormento dia e noite, às 24 horas ou eternamente. Porque lá não tem dia, não tem noite. É para lá que você quer ir? Prefere ir do que você aceitar Jesus agora? A pergunta é feita, irmãos. Quem tem que se questionar é você mesmo. Lá não tem, irmãos. Lá o que se for para lá já era. E o pior tormento que vai ter, irmãos, é o arrependimento. Ah, por que eu não fiz isso? Ah, por que eu não fiz aquilo? Ah, mas eu estava com a Bíblia na mão e não pratiquei. Ah, mas o fulano falou para mim não fazer isso e eu fiz. Ah, mas eu não é...
Aí não adianta nada, irmãos. Já está lá, de lá não vai sair mais. Toma conhecimento disso, irmãos. O meu desejo é que você se salve. O meu desejo é que você esteja no nível, chegue no nível que eu cheguei, de conhecimento da palavra, do amor que eu tenho, a confiança que eu tenho em Cristo. Entenderam, irmão? Não tem explicação para isso. A paz espiritual, a alegria que você tem de viver. Só a única coisa que eu não quero viver nesse mundo, mas viver esse tormento, esse mundo de iniquidade. Eu quero estar, queria que Jesus viesse agora e me levasse. Porque esse mundo aqui, para mim, não me interessa mais. Estou nele porque até Deus me permite estar nele. Mas, olha, eu olho para o mundo aí, irmão, só me dá tristeza. Ser humano, frio, calculista, arrogante, insensato, sem amor, sem compaixão, só pensa nele, vive numa correia desenfreada. Entenderam? Isso aí tudo é inútil, porque vai ser recompensado no inferno, que vai recompensar vocês, não o céu, não a salvação. Agora, se você largar a mão disso, a salvação será garantida. Amém? Fica com vocês essa mensagem e desperta, irmãos. Começa hoje. Fale de Jesus para outra pessoa. E ele, se ele te ouvir, te ouviu. Se não te ouviu, a tua parte você fez. Se ele cair na desgraça amanhã, você não vai ser responsável pelo sangue dele. Entendeu? Continue pregando. No tempo, fora de tempo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. E amanhã estarei aqui de novo, confrontando os pecados, se preparando para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.